A respiração disparou bem antes que o orc pudesse reagir. No entanto, ainda desabou no nada quando um clarão de luz de espada dourada passou. Como esperado. Mesmo sem o apoio de mana, o poder do Gungnir de Qin Yin era algo totalmente diferente. O que diabos está acontecendo? Qin Yin entrou em pânico um pouco enquanto olhava para esse estranho pássaro. Como se tivesse ficado irritado com o fracasso de seu ataque. O pássaro tuitou com raiva enquanto batia as asas por todos os lados. O orc segurou firmemente sua massa e puxou Qin Yin de volta para trás dele. É perigoso. O pássaro churiou como um pintinho novamente. Seus olhos brilhantes e inteligentes olhando para os dois. O orc deu uma olhada em Qin Yin. Por algum motivo estranho, ela estava ocupada lambendo os lábios. Não importa. Ainda é perigoso. Eu já estou ciente disso. Eu também testemunhei isso vomitando um sopro agora. Você sabe. Se você sabe. Concentre-se corretamente. Saidin. O orc ativou os olhos do lobo. Infelizmente, mesmo com os olhos que poderiam facilmente desvendar tudo sobre o adversário, ele não conseguia identificar a fraqueza daquele pássaro. Em outras palavras, aquela monstruosidade de um pássaro não tinha um ponto fraco. Claro, isso não significava que era o ser mais poderoso do mundo. E com certeza parecia muito fraco. O suficiente para fazê-lo pensar que seria esmagado em uma pasta de carne fina. Não importa onde ele consiga um hit. Mas, ainda não é um filhote? Quer dizer, não existe uma maneira de domar essa criatura? Embora ela estivesse atualmente no estado de ser domesticada. O que ela disse teve algum mérito. Se fosse possível, esse pássaro se tornaria um aliado enormemente poderoso. O orc caiu em um pequeno dilema. Nesse curto intervalo, o monstro soltou mais uma respiração com um fiek alto. Desta vez, o orc se intensificou e bloqueou o atributo imbuído da massa chamado Destruição. Nível aí poderia até tornar os ataques mágicos completamente inúteis. Quando a respiração encontrou a massa, ela se dispersou como pó soprando. Ao mesmo tempo, os pensamentos de domar a coisa maldita também se dispersaram. Você quer domar isso? Aquela coisa muito ruim. Atitude feia. Qin Yin arranhou sem palavras a nuca. Temos que matar. Agora. Talvez por não ser nada mais do que um recém-nascido. Embora possuísse força normal, ainda era muito cedo para lutar contra o orc Qin Yin. No entanto, considerando sua pouca idade, sem dúvida o maldito monstro evoluiria para algo muito mais perigoso no futuro. Ah! Bem! Se for para um bem maior, então acho que não há escolha. Depois de concordar com a avaliação do orc, Qin Yin segurou sua espada com força enquanto sua expressão escureceu. Como se tivesse sentido a intenção de matar. O pássaro abriu bem o bico. O orc e Qin Yin ficaram tensos, imaginando que tipo de respiração essa coisa poderia vomitar em seguida. Um som que facilmente abalou a gravidade da situação ressoou. O orc disparou um brilho automático em Qin Yin. Ela rapidamente balançou a cabeça com veemência, com o rosto avermelhado. É sério isso?
Não fui eu. Sério. O orc não se retratou de seus olhares acusadores, mas o deslocou para Korlak, que estava ocupado rosnando para o pássaro. No entanto, não havia como uma criatura especialmente convocada como seu lobo sentir fome. Isso deixou apenas mais uma possibilidade. Aquele merdinha. Você não acha que talvez esteja apenas com fome? Podemos ser capazes de atraí-lo com comida. Você sabe. A voz de Qin Yuhin estava cheia de alegria. No entanto, o orc rapidamente viu através do acúmulo sinistro de mana dentro das entranhas do pássaro. Não. Dê um passo atrás. O orc deixou Qin Yuhin aos cuidados de Korlak e correu em direção ao pássaro. Pena que a criatura bateu as asas e correu apressadamente para o ar. E assim, o pássaro circulou um pouco em torno da cabeça dos dois, antes de abrir o bico mais uma vez. O orc rapidamente jogou a massa no pássaro. Mas antes que pudesse atingir, um vento de tempestade inconcebivelmente poderoso saiu daquele bico minúsculo do monstro. Não. Mais corretamente, em vez de sair correndo, era mais como se o monstro estivesse sugando tudo com aquela boquinha. Se alguém fosse comparar isso com os ataques anteriores de respiração, não era tão ameaçador assim. Mas ainda assim, havia um grande problema, não era apenas uma ameaça apenas para o orc. Tmop. De repente, Qin Yuhin entrou em colapso. O orc olhou apressadamente para trás, cavalgando no ar rodopiante. Sua mana estava sendo drenada e sugada para dentro da boca do monstro. Inicialmente, a cor de mana era o azul habitual. Mas logo, sua tonalidade escureceu gradualmente, até que tornou-se o tom de sangue. Ela ia morrer nesse ritmo. O orc jogou a massa novamente, mas o maldito monstro evitou facilmente a arma lançada flutuando de um lado para o outro. No final, ele optou por usar criação de mana. Ele manipulou remotamente mana encontrado no ar e formou uma lança a partir dela. Em seguida, disparou contra a barriga do monstro. Parecia que o monstro não conseguia se esquivar da lança que disparou literalmente do ar. Uma de suas asas foi gravemente mutilada, o que finalmente fez com que a criatura parasse de sugar a mana de Qin Yuhin e então, em pânico, voou cada vez mais alto até desaparecer no teto escuro. Claro, ele não poderia persegui-lo, mesmo que quisesse. Os instintos do orc estavam ocupados dizendo-lhe para escalar as paredes da caverna apenas para esmagar aquele rosto aparentemente fofo. Mas havia outra pessoa que precisava de sua atenção com muito mais urgência. Com apertos de mãos, Saidin rapidamente bebeu a poção projetada para suprimir os instintos do orc. Finalmente recuperando os sentidos, Saidin voltou em direção a Qin Yuhin. Se houvesse sangue misturado com mana, isso significava que a absorção forçada quase a empurrou para a porta da morte. Ele podia ver facilmente que o rosto dela estava mais pálido comparado a antes. Oi! O orc gritou enquanto a sacudia. Ao seu grito estrondoso, ela se libertou das garras da inconsciência e lentamente abriu os olhos. Você ainda está viva? Dentro de sua visão embaçada, Qin Yuhin podia ver o rosto em pânico do orc. Ele não disse que a afugentou porque não gostava mais dela, então por que ele estava com uma cara de pânico? Ela se perguntou. Mas então,
Ela não tinha mais tempo para se preocupar com tal coisa. Quando ela silenciosamente fechou os olhos mais uma vez, algo escorregou dentro de sua boca. Foi uma sensação estranha. Isso, duro como uma rocha, mas suave e maleável. Não havia sabor. Igualmente, nenhum cheiro. Mas seu corpo reagiu primeiro e ela começou a engolir essa estranha substância estranha. Ao mesmo tempo, um efeito misterioso tomou conta de seu corpo. Mas isso foi até onde suas memórias puderam registrar, pois sua consciência caiu profundamente na escuridão. O tratamento de emergência mostrou-se bem-sucedido. Se ele não fizesse uma pedra de mana artificial no local e a alimentasse com ela, ela teria tido seu último suspiro aqui mesmo. Embora ela tivesse sofrido um ferimento com risco de vida. Como seu corpo estava na melhor forma imaginável. Não demorou muito para ela abrir os olhos novamente. Ela parecia magra e desgrenhada como muito de sua mana foi sugada. Mas ele realmente preferiu essa aparência. A questão é que a natureza original dos orcs os fazia odiar os doentes e os moribundos. O remédio já tinha acabado agora. Então isso era melhor. Em comparação com ser saudável e cheio de vida. Você ainda não pode usar o mana? Sim. Infelizmente. O pássaro sem nome que roubou até a última gota da mana de Qin Yuhin já havia desaparecido há muito tempo. E não havia um sinal de que o grupo de resgate viesse atrás deles. A única coisa feliz foi que havia comida mais do que suficiente recolhida dentro de seu bolso em expansão. Era isso. Você se sente mal em algum lugar? Estou mais ou menos bem. Por enquanto. Mas eu deveria ter percebido que a mana parasita fluindo dentro de mim. Eu sou uma cavaleira. Então eu deveria estar preparado até para o inesperado. Mana parasita normalmente. Havia alguns monstros especiais que possuíam anatomia e tipo de mana completamente diferentes em comparação com o dos humanos. E a mana parasita era uma das mais bizarras e difíceis de lidar. Entre os tipos únicos de monstros de mana por aí. Esse fluxo de mana vinha com alguma forma de senciência. E entraria voluntariamente no corpo de outra forma de vida. Em seguida, começaria a bloquear o fluxo natural da mana do hospedeiro, armazenando-a à força. E quando o dono daquela mana parasita aparecesse novamente, a mana estocada, junto com a parasita, seria absorvida pelo monstro portanto. Quando visto daquele ponto, o pássaro branco era, de fato, um espécime excepcional. O anfitrião não era qualquer um, mas sim Qin Yuhin. E não demorou nem 20 segundos para que ela fosse levada quase à morte por seu apetite feroz. Eu sobrevivi graças a você, Sr. Orc. Muito obrigado. Chame. Se precisar de algo. Rindo levemente. Saidin. O Orc tentou sair da cabana de pedra. Mas, desculpe-me. Ela impediu o Orc de sair. E com a cabeça espreitando por baixo do lençol improvisado, acrescentou mais algumas coisas. Eu. Estou sentindo fome. Espere aqui. O Orc não demorou muito para cozinhar um mingau e trouxe para ela. Não consigo mexer bem as mãos. Ele acabou alimentando-a. Obrigado. Finalmente.
Kim Il-rin ficou satisfeita e gradualmente adormeceu. Em pouco tempo, o orc se tornou um mordomo, ou talvez um servo. Quando ela ficou com fome, ele cozinhou mais mingau para ela. Quando ela tentou fazer algum exercício com aquele corpo dela ainda em recuperação, ele a empurrou de volta para a cama. Quando ela estava entediada, ele sentava lá e a ouvia. E até a ajudava a adormecer quando ela não conseguia fazer isso sozinha. No entanto, havia um resultado em tudo isso. Ela não saía mais da cabana. Então, quando ela estava descansando dentro, Saidin poderia voltar à forma humana para recuperar o fôlego. Enquanto isso, todos esses acontecimentos estrangeiros se tornaram uma experiência refrescante e uma memória maravilhosa para Kim Il-rin. Ela desfrutava da felicidade suave que brotava desse sentimento de ser alguém precioso. Bem, embora ela tivesse cuidado de muitos de seus subordinados, nenhuma vez ela havia recebido cuidados tão unilaterais antes até agora. Sim. Ela estava presa nessa escuridão. E sim, havia aquela mana parasita ainda se contorcendo dentro dela. Mas ela se sentia bem todos os dias. Claro. Ela ainda era humana. Então, antes de ir para a cama, novos medos e até crises de depressão surgiram um após o outro. Mas graças ao orc que veio visitar sua cabeceira, ela pôde suportá-lo. Como resultado, seus sorrisos ocorreram com muito mais frequência do que nunca. E assim, enquanto dependiam um do outro, ou mais corretamente, o orc se tornando a âncora incondicional para ela confiar. Uma semana se passou. Embora sua mana não circulasse até que ela recebesse cuidados médicos adequados do lado de fora, ainda assim, ela havia recuperado a maior parte de seu vigor de volta. Equipe de resgate. Aqui muito em breve. O orc falou enquanto acariciava Korlak. Ele descobriu isso depois de usar os olhos do lobo para observar minuciosamente o teto alto. Inúmeros cavaleiros e equipes de resgate aparentemente completaram todos os preparativos necessários para iniciar a operação de resgate. É assim? No entanto, Kim Il-rin mostrou uma reação estranha que não foi nem felicidade nem tristeza. Enquanto fazia beicinho, ela começou a estalar a língua. Korlak saiu furtivamente do lado do orc e trotou até ela. Quando o orc olhou para o enorme lobo com os olhos atônitos, Il-rin enfiou a língua levemente para fora. Meron. A gente chegar lá em cima. Né? Kim Il-rin escovava sem palavras o pelo de Korlak por um tempo. Antes de perguntar a ele como se ela estivesse falando sobre o tempo que passava, o orc respondeu friamente. Sim. Ela enterrou a cabeça na pele luxuosa de Korlak com uma expressão deprimida. Sua mente estava ficando bagunçada mais uma vez. Um monstro não esbarrando em humanos, bem. Isso foi fundamental para o curso. Na verdade, não. Era simplesmente afirmar o óbvio. Mas por que o canto de seu coração se sentiu? Kim Il-rin nadou silenciosamente dentro de seus pensamentos. Vários pensamentos inúteis e confusos sobre o orc e ela mesma encheram sua cabeça. Os dois passaram o que poderia ser seu último dia de estadia aqui embaixo em silêncio inquebrantável. Dia seguinte. Kim Il-rin abriu lentamente os olhos. Motivada por um leve barulho de tagarelice e feixes de luz igualmente fracos vindos de cima. Ela então ouviu conversas. Percebendo que a equipe de resgate finalmente havia chegado,
Ela levantou seu corpo cansado da cama de pedra. Sua garganta estava ressecada e todos os músculos de seu corpo estavam doendo. Ela estava prestes a ser resgatada. Mas não se sentia tão bem assim. Não. Ela se sentiu um pouco solitária e decepcionada. Em vez disso, eu vejo uma casa de pedra lá embaixo. E então, um orc. Ei! Alguém lá em cima. Me passe rapidamente minha espada. Vendo que algo ruim poderia acontecer nesse ritmo, ela empurrou seu corpo e saiu da cabana de pedra. Assim que saiu, viu o orc sentado na cama de pedra, com o rosto impassível como de costume ao abrir a boca. Você acordou? Desta vez, Qin Yuhin não disse nada. A emoção dela estava bagunçada. Para ser perfeitamente honesta, ela não queria se separar dele. Essa emoção onde ela queria ficar ao lado de alguém através do grosso e do fino. Essa emoção onde ela se sentiria feliz e conflituosa ao mesmo tempo. Ela não esperava sentir isso em relação ao orc. Mas aconteceu. O tempo que eles passaram juntos dentro dessa escuridão foi apenas tempo suficiente. E o cuidado sincero do orc também foi suficiente para mover poderosamente o coração do enfraquecido Qin Yuhin. Eu não falo nada daqui pra frente. Você fala por mim quando a gente subir. Vou deixá-lo para trás em paz. O quê? Você é um monstro. É por isso. O orc olhou para Qin Yuhin atônito. Ela não evitou os olhos dele e os encontrou com os seus. Então, ela começou a se sentir decepcionada novamente. Por que ele estava sendo tão indiferente assim? Ele não poderia ser apenas um pouco mais simpático com ela? Uma certa emoção dentro dela de repente brotou descontroladamente. Para mim, não importa se você está fora ou dentro deste buraco. Se você não está planejando me encontrar de qualquer maneira, mesmo à beira das lágrimas. Ela não derramou uma única lágrima. Não posso evitar. Então, você suba sozinha. Ah. Sério? Nem mesmo seu cartão de triunfo final funcionou contra o determinado orc. Enquanto isso, vários cavaleiros empunhando espadas gritavam com eles enquanto eram rebaixados pelo sistema de elevação operado magicamente. Cavaleiro Qin Yuhin. É você. Senhorita? Sim. Por aqui. Embora tenha hesitado, ela ainda respondeu no final. Por favor, fique de lado. Vamos cuidar do orc e do lobo. Nesta declaração, ela mudou seu olhar para o orc, para Korlak, e de volta para os cavaleiros descendo acima. Ela abafou um cheiro e limpou as gotículas de água que se acumulavam nos cantos dos olhos. E então, abriu a boca. Não. Não há necessidade disso. Isso aqui é o orc herói. Não está vendo?